Eu queria começar dizendo uma experiência que um amigo meu teve há alguns anos. Ele trabalhou nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro lá atrás. E ele recebeu um amigo que veio da Europa, um executivo, para trabalhar naquele período dos Jogos. E ele conversando, é um europeu, não é? Como eu disse, ele conversando com esse companheiro de trabalho, ele constatou que esse colega de trabalho era cristão. E ele falou assim, poxa, que coisa boa, né? Vou trabalhar com um cristão que veio lá da Europa, que coisa boa. Só que no desenrolar da amizade, quando ele foi falar a respeito de Cristo, da cruz, o amigo falou, opa, eu sou cristão, mas não acredito nada disso. Jesus, cruz, Bíblia, não, isso aí é coisa do passado. Eu sou cristão nos princípios. E aí ele descobre o que eu e você já ouvimos falar a respeito da era pós-cristã. Que a gente ouve que a Europa tem passado por isso, não é? Na Europa, em alguns lugares, alguns países, o cristianismo hoje é uma filosofia de vida. Nada mais do que isso. Cruz, Jesus, salvação, céu, não tem nada a ver com isso. É uma filosofia de vida como qualquer outra. A gente tem ouvido falar a respeito disso com um outro nome, que é pós-modernidade. E a gente ouvindo sobre pós-modernidade, a gente consegue identificar alguns princípios, algumas expressões que norteiam a pós-modernidade, que alguns pensadores reconhecem que nós vivemos nesse tempo, e a gente reconhece algumas expressões. Por exemplo, relativismo. Não é? A gente ouve falar isso na sociedade, não há verdade absoluta, cada um tem sua verdade. Pluralismo, individualismo, materialismo, egoísmo, hedonismo, narcisismo e relacionamentos líquidos, relacionamentos superficiais, relacionamentos sem compromisso, com a mesma rapidez que começa, termina. Então, todos esses princípios e essas expressões fazem parte dessa sociedade nesse tempo. E algumas pessoas vivem isso, vivem o que pensam, vivem o que acreditam e vivem segundo o que a cultura define como padrão. Então, a cultura vai definindo o padrão, a ideologia, a maneira como as pessoas sem Cristo devam viver. Então, quando a gente pensa nesse contexto, esses princípios colocam o eu e colocam o meu como centro da vida das pessoas. Primeiro a mim, primeiro a minha família, depois as pessoas, não é? As minhas necessidades em primeiro lugar. Então, aquela cultura do todos por um é substituída por cada um por si. E nem Deus por todos, porque Deus fica fora desse jogo. Então as pessoas olham para si mesmas. E aí, por que eu estou dizendo isso? E o que isso tem a ver com unidade? Então você fica perguntando, poxa, o que o Eldon está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esses princípios podem se tornar um perigo, uma ameaça à unidade da igreja. E a gente precisa entender o mundo que a gente vive para saber, como igreja, como reagir a isso. Falando de relativismo, a gente sabe, isso está na mídia, por exemplo, um pastor dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, né? A gente precisa atualizar a palavra porque ela está totalmente equivocada, desatualizada, ficou no tempo. Então, a gente percebe que esses princípios podem se tornar uma ameaça à unidade da igreja. E quando a gente pensa em unidade da igreja, a gente vai lembrar que a unidade é uma das preocupações maiores de Jesus. A unidade da igreja. Quando a gente vai lá para João capítulo 17, a gente vai ver que Jesus, naquele momento da angústia, antes da cruz, Jesus angustiado, sabia que ia ser traído por um dos seus amigos,
que ia ser torturado, levado à cruz, mesmo naquele momento, Jesus se preocupa com a unidade da igreja. Então, João capítulo 17, a oração sacerdotal, nós sabemos, ele ora por si mesmo, ele ora pelos apóstolos, mas ele ora por unidade, pelos discípulos que viriam, eu e você. No momento da angústia de Jesus, ele se preocupa com a gente, com a igreja. Então, o que a gente entende, lendo João capítulo 17, é que Jesus, de fato, se preocupava com a unidade da igreja. Porque é a unidade da igreja, a nossa unidade como igreja de Jesus Cristo, como corpo de Cristo, é essa unidade que vai reforçar que nos dias de hoje, em tempo de pós-modernidade, numa era pós-cristã, a palavra ainda é a verdade absoluta. De um Deus absoluto. Então é por isso que Jesus ora. E nós precisamos passar a igreja no tempo dos apóstolos, a igreja ao longo da história, nós precisamos passar para as culturas futuras essa verdade de que há uma verdade absoluta, que não muda, que é de um Deus absoluto, que nunca mudará. Mas isso vai acontecer se a igreja permanecer unida em todos os aspectos. É o mesmo Espírito no nosso meio. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, e é isso que eu queria conversar rapidamente com vocês, nós vemos o exemplo de duas igrejas que vivem um contraste muito grande no que diz respeito à unidade. Uma, que é um exemplo negativo, que vai ser o segundo ponto, o Cláudio falou de manhã, que é a igreja de Corinto, já antecipando, mas a primeira é a igreja de Atos. Essa igreja é o exemplo de unidade. E é esse texto que eu quero ler com vocês, Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, e a NVI fala diariamente, os que iam sendo salvos. Então, quando a gente olha para esse texto, irmãos, acontece uma coisa, uma situação que deveria acontecer comigo e com você nesse tempo. Essas pessoas eram dedicadas ao ensino. Elas eram dedicadas, elas buscavam a comunhão, o partir do pão. E alguns estudiosos, alguns teólogos entendem que esse partir do pão diz respeito à Santa Ceia, que não era feito no templo, mas possivelmente nas casas. E não há problema nenhum que nós façamos isso hoje no templo. E também dedicados às orações. Então, quando a gente olha para essa dedicação dos discípulos, tem a ver, a gente pode entender isso, e tem a ver com a dedicação às disciplinas espirituais. E aí eu quero abrir um parênteses, porque quinta-feira agora eu começo um estudo aqui na igreja a respeito de disciplinas espirituais, a partir de um escrito, de um clássico do Richard Foster, celebração da disciplina espiritual, algo assim. Então, quinta-feira a gente vai falar sobre isso, fecha parênteses. E a gente via que essas pessoas viviam compartilhando. A unidade era muito grande, a comunhão era muito grande. O versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Não tem a ver com socialismo. Não tem a ver. Isso aqui é cristianismo.
não tem a ver com comunismo. Isso aqui é cristianismo. No cristianismo, as pessoas compartilham o que têm, não por obrigação. Não porque tem uma direção externa, seja ela qual for, mas é por amor. No cristianismo, a gente entende que a gente precisa olhar à nossa volta, perceber os necessitados e ver o que nós temos para oferecer para essas pessoas. E uma outra dedicação é que eles se reuniam no templo e de casa em casa. É por isso que eu acho tão importante os nossos grupos de crescimento. A gente, como discípulos de Jesus, a gente precisa ir além da EBD. A gente precisa viver a vida cristã além do culto à noite. O Cláudio usou uma expressão, são 7 dias por semana. A vida cristã não se resume aos domingos. A gente vê aqui como essa igreja compartilhava o que tinha, a unidade dessas pessoas, o estudo da palavra, a oração. Talvez a gente não consiga fazer como essas pessoas, de fazer isso todos os dias, no templo e de casa em casa. Talvez seja impossível mesmo. Mas a gente pode buscar fazer o melhor. A gente precisa buscar, como igreja, como discípulos de Jesus, nos aproximarmos das pessoas, conhecermos as pessoas, termos unidade e comunhão com essas pessoas. E a minha experiência pouca no ministério e da vida cristã me diz que domingo à noite não é o suficiente. A gente precisa, sim, de fato, nos assentarmos à mesa. Compartilharmos as refeições. Precisamos ter um tempo ao longo da semana onde a gente possa se encontrar e orar, estudar e discipular uns aos outros. Isso faz parte da vida cristã. Quando a gente limita a nossa vida somente ao culto à noite, à EBD, é muito pouco. Eu digo assim, eu participo da vida da igreja como pastor, né? Seria bom mesmo que eu fizesse isso. Eu estou com as pessoas durante a semana. Eu quero ir nos grupos de crescimento. Eu quero, se tiver grupo de discipulado, eu estou junto. Se tiver junta panela, eu estou junto. Eu quero estar. Eu tenho prazer nisso. E são nesses momentos que a gente se conhece. E aí um texto que é um dos meus preferidos, que está em Atos, capítulo 4, versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Que lindo isso, não é? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. E olha o que o texto diz: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E sabem, irmãos, uma vez eu estava dando uma aula numa escola dominical, e uma irmã levantou a mão e disse assim: Eldo, isso é uma utopia. Isso é uma fantasia para os dias de hoje, é um sonho, mas que não dá para realizar. E eu disse para ela: não é. Esse é o desejo de Jesus para a igreja ali nascente. Esse é o projeto, o desejo de Deus para a igreja ao longo da história. E é uma palavra bíblica para mim e para você. É um estilo de vida para mim e para você nos dias de hoje. Então a gente precisa buscar isso de todo o nosso coração. É um projeto de Deus que a gente viva em unidade. Sabe, irmãos, toda vez que uma igreja fracassa na unidade, ela fracassa na missão. Se nós fracassarmos na unidade, uns com os outros, a unidade do Espírito, a gente fracassa na nossa missão. E qual é a nossa missão, eu diria, principal, deixada por Jesus, senão fazer discípulos? Essa é a missão da igreja. Depois que Jesus subiu aos céus e ressuscitou,
depois que Jesus ressuscitou e antes dele subir aos céus, ele só reforça. Ele não traz uma missão nova. A missão é única. É nós fazermos discípulos, outros discípulos de Cristo. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos espias, lá na tomada da terra prometida, foram 12 espiar a terra. Quando voltaram, 10 falaram assim, impossível. Não dá. Muitos guerreiros, cidades fortificadas. Os caras são grandes demais. Caleb e Josué disseram, não dá sim. A terra é boa. Mana leite e mel. Vamos tomar a terra. E havia a promessa do Senhor de que ele daria a terra. Por falta de unidade, fracassaram na missão. E quando a gente olha para Jerusalém, a igreja em Jerusalém, a gente vê como essa unidade salta aos nossos olhos. A gente vê uma dedicação em amor, em unidade, que talvez a gente não reproduza nos dias de hoje. A gente precisa reproduzir, sim, o que a Bíblia nos ensina, porque ela é verdade absoluta para cada um de nós. Então, nesse mover de unidade, a gente consegue cumprir a nossa missão. E olha o que o versículo 47 diz. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E a NVI diz assim, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que maravilhoso demais. Talvez aquelas pessoas perguntassem assim, que povo é esse? Que amor é esse? De onde eles tiram tanta unidade? Porque não existem pessoas necessitadas no meio desse povo. E aquelas pessoas diziam, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte desse povo. O Espírito Santo ainda pode usar a unidade da igreja, é o Espírito Santo que faz para atrair pessoas a ela. E a igreja de Jesus Cristo hoje somos nós, eu e você. É esse caminho que a gente precisa tomar. É esse exemplo da unidade. E o segundo exemplo, que é a igreja de Corinto, como eu disse, é o exemplo da individualidade. E aí eu vou pegar o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, quando justamente o apóstolo Paulo aqui estava descrevendo o momento da festa do amor. A festa ágape. Judas menciona isso lá na sua epístola. E olha o que ele diz. No momento que era para ser de comunhão, de unidade, olha o relato do apóstolo Paulo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Portanto, vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. A NVI fala, não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Ele tinha recebido informações da igreja que era assim mesmo. Havia divisão na igreja e o apóstolo Paulo sabia que era assim. E ele disse, eu creio. Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, mas que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, diz Paulo? Louvar-vos-ei nisto?
E ele diz: não, certamente não vos louvo. Então nós podemos perceber essa diferença drástica entre o relato de Lucas, da igreja de Atos, e o relato do apóstolo Paulo, da igreja de Corinto. E aí, só para a gente relembrar aqui, foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Ele passou por lá. 3 anos depois que ele sai, então, de Corinto, ele recebe lá em Éfeso a mensagem de que a igreja vivia essa situação. E o principal problema dessa igreja era a divisão entre outros. E nós sabemos muito bem, existiam facções, partidos no meio da igreja. O capítulo 1, versículo 12, vai dizer que algumas pessoas diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí o apóstolo Paulo pergunta: acaso Cristo está dividido? Então, irmãos, naquela igreja onde tinham judeus convertidos, gentios convertidos de todos os lugares, ali naquele lugar, parece que estava tudo descontrolado. Unidade zero, amor zero, preocupação com as pessoas zero. Parece que são esses princípios, essas características que nós vemos nos dias de hoje. Materialismo, individualismo, egoísmo, tudo isso existia ali naquele lugar. E mais, imoralidade sexual, falta de humildade e principalmente a união através de Cristo. Olha a diferença entre essas duas igrejas. Então, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que, mesmo assim, mesmo com essa característica de uma igreja tão dividida, as pessoas continuavam se assentando à mesa e participando da festa do amor. Olha que coisa. Um momento que era para ser de comunhão, um momento que era para ser de compartilhar as coisas materiais, de saciar as necessidades daqueles que não tinham nada, talvez a igreja agia dessa maneira. As pessoas ainda participavam da ceia como se nada tivesse acontecendo. Parece que era um movimento religioso automático e para aquelas pessoas totalmente sem sentido. A festa do amor era para ter comunhão, expressar amor, unidade em Cristo e uns com os outros. Eu fico imaginando, no dia 30 de novembro, vocês tiveram aqui o Junta Panelas. Gravei a data porque foi o dia do meu aniversário. E eu fico imaginando quanto seria lindo isso. A igreja presbiteriana Casa de Pedra. Marcar um dia, um domingo de manhã, da festa do amor. A gente vir para cá. A gente perseverar no ensino dos apóstolos. A gente orar. E a gente trazer, quem sabe, cada um item da cesta básica. Para depois a gente compartilhar com pessoas necessitadas. E ainda participar do momento da ceia. Que momento lindo da igreja. A gente reproduz tantas coisas. Mas a gente poderia reproduzir coisas assim. Colocar em prática aquilo que a palavra vem nos ensinando. Então, o apóstolo Paulo vem criticar essa falta de unidade quando a igreja precisaria demonstrar que, de fato, faz parte de um corpo somente. Direcionada por um espírito somente. É por isso que em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo vai dizer assim aos Gálatas: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, quando Paulo faz esse relato a respeito da igreja de Corinto, ele passa um sentimento totalmente oposto daquela igreja de Atos dos Apóstolos. Versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então, irmãos, a gente precisa olhar para esses dois exemplos. Porque essa igreja de Corinto era disforme, era disfuncional, era sem propósito.
E o apóstolo Paulo vem relatando nesse texto que nós lemos aqui, as reuniões de vocês fazem mal. Quando vocês se reúnem como igreja, versículo 18, há divisões. Versículo 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, mas é para encher a barriga de comida. 21, enquanto um fica com fome, o outro tem necessidade. 22, vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. E o apóstolo Paulo ainda pergunta, mesmo assim vocês participam da ceia? Sério mesmo? Diante dessa realidade, vocês ainda têm coragem de se assentar à mesa da comunhão? E no versículo 22 ele diz, eu não os elogiarei por isso, certamente que não. Não havia ponto positivo. Eu queria que o Dudu colocasse uma frase para mim, uma primeira citação, que está no penúltimo slide. Tem um autor que chama Ralph Neighbor Jr., ele falando sobre esse momento da festa ágape, ele escreve o seguinte, a ceia do Senhor é compartilhada pelo corpo de Cristo, não por qualquer pessoa. Não é para o joio, é para o trigo. Não é para o bode, é para a ovelha. Não é para as pessoas que vivem segundo os padrões desse mundo. É para os discípulos de Jesus. E aí ele continua, a ceia, o pão e o cálice nos fazem lembrar a morte de Cristo, comunhão com Ele. Mas também nos falam da nossa própria vida, amar uns aos outros. Quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, nós temos esses dois sentidos. A comunhão com Jesus é um rito de continuidade, mas também a oportunidade de nós termos comunhão uns com os outros. E eu queria terminar, para a gente partir para o momento da ceia, que a hora vai avançando, mas uma pergunta para mim e para você. E nós? Igreja Presbiteriana Casa de Pedra. Como que a gente vive? A gente tem levado a sério o fato de nós sermos o corpo de Cristo? A gente se relaciona dessa maneira? Ou corre o risco de a gente vir para cá no primeiro domingo? Ceia no primeiro domingo. E a gente participar desse momento apenas corretos religiosamente falando. Fazer desse momento, quem sabe, um momento automático, mecânico. Sem a gente pensar de fato o que significa esse momento. Lástima se nós participarmos desse momento, eu e você, como a igreja de Corinto. Sabendo que talvez não haja unidade entre nós com uma outra pessoa. Que não há nenhuma motivação no nosso coração de suprir o outro. Da gente lembrar que a gente vem para cá, em primeiro lugar, para a gente ter comunhão com Jesus, a gente relembrar o que Jesus fez e faz por nós. Mas também de nós nos assentarmos à mesa com a igreja. E nós somos a igreja de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o Rogério foi muito feliz na palavra dele na semana passada. E uma afirmação que ele fez é totalmente verdadeira. A igreja é de Jesus. Jesus é que cuida da sua igreja. Independente de quem esteja à frente dela. A igreja não é nossa. A igreja não é do pastor. A igreja é de Jesus. É por isso que a obra precisa continuar. Foi isso, Rogério, que você disse? Mais ou menos? Independente de quem esteja à frente.
Mas eu queria afirmar mais uma vez para você. Se não tiver unidade, a gente fracassa na missão. O desejo do meu coração, eu estou chegando aqui ao meu primeiro domingo. E eu estava pensando, eu quero ser o seu amigo. Irmão, pastor, amigo. Eu quero. Mas se eu não conseguir a sua amizade, eu quero a sua unidade. E se eu tiver a sua amizade e a sua unidade, irmãos, a gente vai estar num propósito e num caminho muito forte para a gente cumprir a missão. Sem unidade, a gente fracassa na missão. E isso fica claro, e eu já estou terminando, quando, então, eu quero ler o texto, João capítulo 17, versículo 23, quando Jesus ora por nós. Jesus, nesse momento, está orando pelos discípulos que viriam ainda, por mim e por você. Já pensou nisso? Você já parou para pensar que Jesus, no momento da angústia, orou por nós? Ele pensou em nós. E ele diz, João 17, 23, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. O mundo só vai crer que Deus enviou o Filho se a igreja, de fato, viver a unidade que o Espírito concede. Olha que grande responsabilidade nós temos. E se nós voltarmos um pouquinho, João 13, 35, Jesus vai dizer: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então, esse é o nosso chamado, é o chamado da unidade, irmãos. E para esse tempo, por mais difícil que seja, a nossa vida precisa ser uma vida de unidade. E eu quero trazer de volta, então, o último versículo de Atos 2,47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A unidade nos leva ao cumprimento da missão. Vocês conseguem imaginar? As pessoas desse mundo, de fora, as pessoas que nós oramos para que essas pessoas conheçam Jesus, essas pessoas olharem para nós. E aí a gente pega a palavra de Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E às vezes a gente fala assim, não olha para mim, não, olha para Cristo. É olhar para a gente. Talvez seja muito fácil para a gente dizer assim, não, você vai para a igreja, não olha para o homem, não, olha para Jesus. Não, olha para Jesus, mas olha para a gente. A gente precisa, eu e você, precisamos ser exemplo de unidade. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha para mim. E ele diz para mim e para você, haja da mesma maneira. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. E eu queria compartilhar com você uma última citação, e aí a gente termina, Dudu, coloca por favor a última, que é de Francis Schaeffer, um autor magnífico, falecido acho que pouco tempo atrás. Irmãos, eu fui buscar essa frase lá no meu computador, fiquei algum tempo procurando, porque ela mexe demais comigo. E eu queria que você guardasse essa frase do irmão. Olha o que ele diz. Estou convencido que as pessoas do século XXI em todo o mundo não vão nos ouvir se possuirmos a doutrina correta ou a teologia correta, as regras de conduta corretas, mas não vivermos em comunidade. Não adianta dizer que temos comunhão ou amor um pelo outro, se isso não for mostrado na prática. Irmãos, isso é sério demais. Sabe por quê? Tem pessoas que estão aqui há anos na igreja. Tem pessoas aqui que já são PhD em EBD e não sabem. Porque são tantas aulas,
São tantas mensagens, tantos estudos, tantos discipulados, mas talvez a pergunta seja: o que a gente vai fazer com isso? O que a gente faz com tanto aprendizado? E se nós temos aprendido de Cristo, por que tantas vezes a gente não atrai as pessoas a Cristo? Por que na prática a gente não demonstra unidade? Por que a gente tem, às vezes, tanta dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas? Não, com esse eu não quero, com esse eu não ando, com esse eu não me assento, e se ele senta desse lado do banco, eu sento do outro lado. Eu não me relaciono. Quando o chamado para mim, para você, é totalmente diferente. E eu queria trazer essa mensagem para a gente guardar no nosso coração. E para que a gente possa praticar isso ao longo de 2026. A partir de nós aqui. Que as pessoas desse bairro, quem sabe dessa cidade, possam olhar para a gente. Que povo diferente é esse? Que povo amável, que povo simpático, que povo bom, que povo amoroso. Talvez uma boa pergunta seja, se por algum motivo a nossa igreja sair daqui, será que as pessoas aqui à volta vão sentir falta da gente? Você já pensou nisso? Ou as pessoas vão dizer assim, ué, cadê aqueles carros que não param mais aqui? Ué, tem tanta vaga aqui domingo à noite. Não. As pessoas precisam enxergar a unidade de Jesus Cristo em nós. Amém?